entre bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h09, muito boa tarde para você aí sintonizado conosco na Rádio Metrópole, conectado conosco também. Afinal de contas, estamos ao vivo na Rádio 101.3 FM, também no YouTube, para você acompanhar o Metrópole Saúde. Vamos juntos até as 5 da tarde. Hoje, sexta-feira, dia 1º de outubro, chegando com mais uma edição aqui para vocês. A gente vai conversar hoje sobre protocolo, para prevenção e tratamento do estresse. Vamos conversar com o Dr. Walter Viterbo, que é médico acupunturista clínico da dor, já conectado conosco. E já dá boa tarde a ele. Muito boa tarde, Dr. Walter, tudo bem? Boa tarde para você, para todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Que honra poder falar de um assunto tão importante como a prevenção e o tratamento do estresse, nos tempos de pandemia, então, que está pior ainda. Exatamente, e entender também algumas situações relacionadas a isso, porque muitas vezes o estresse fica mascarado em algumas patologias, em alguns quadros também. A gente vai entender essas questões aqui hoje. Aproveitar para já convidar o nosso ouvinte para participar. Hoje também temos de volta nosso querido Zé Silva no comando do áudio, então você pode ligar para a gente, participar, ele já está aí a postos para te colocar no ar, 3505-5000. Também tem o WhatsApp do Grupo Metrópole, apostos para você mandar sua mensagem, 981553258. Tem o nosso portal metro1.com.br também à sua disposição. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, mais uma forma de acompanhar aqui nosso programa, participar lá no chat. Jefferson Hora está aí comandando o nosso YouTube. E eu queria aproveitar para a gente já começar essa conversa falando disso. Como é que o estresse pode se apresentar para a gente, principalmente no nosso corpo, né? O estresse pode chegar com dor, pode chegar com algumas patologias. O que a gente já deixa aí de mensagem nesse início de conversa para o nosso ouvinte? Oi, Stephanie, fantástico. Você já está chamando aí o tema de uma forma muito importante. O estresse é uma resposta do nosso corpo a fatores estressores. E como qualidade de resposta, nosso corpo fala, ele vai mostrar para a gente que alguma coisa está de errado. Então, é bom você observar as mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, se você está tendo dificuldade para dormir, ou mesmo se você dorme, mas o seu sono não é reparador, se você acorda muito cansado, se você não consegue se concentrar, se você está tendo problema com a alimentação, se seu intestino está preso ou está tendo diarreia com frequência, se tem problema de pele, se você tem problema de imunidade, está gripando com mais facilidade, se você rói caneta, se você fica mais irritado no trânsito, se você está brigando com as pessoas, com as famílias, com os amigos. Então, isso tudo, o corpo já está, ele está lhe dizendo, olha, uma coisa está de errado e por isso você está se comportando dessa forma. Então, tente identificar quais são os fatores, que a gente chama de estressores, que estão causando em você essas respostas, essas mudanças de adaptação e que estão lhe mostrando que você está, de alguma forma, diferente da sua normalidade. Ótimo, excelente para a gente já deixar aí de alerta, ou seja, nosso corpo fala, né, doutor Walter? Reforçar aí para o nosso ouvinte, a gente está com o doutor Walter Viterbo, que é médico acupunturista clínico da dor, e a gente conversa sobre protocolo de prevenção do estresse e também tratamento. Eu queria já entrar, já que a gente já explicou aí o que é o estresse, como é que ele pode se apresentar no nosso corpo. Eu sei que vocês têm aí um cuidado com isso, e uma campanha bem forte para alertar aí sobre essa questão do estresse, que é a Semear Sempre, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte, o que significa cada letrinha aí do Semear Sempre. Bacana. Antes de entrar no Semear Sempre, eu gostaria de chamar a atenção que existe o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom é aquele que te motiva, é aquele que te salva, é aquele que te leva para você decidir algumas coisas de forma urgente. Por exemplo, eu dou o exemplo do leão no circo. Você está no circo, o leão se solta, aquele é um momento onde o estresse é positivo. Você tem aquele estímulo, sua adrenalina sobe, seu coração bate mais rápido, seu pulmão vai fazer você respirar mais rápido, você vai ter mais glicose nos seus músculos, o seu sangue vai fazer com que você realmente fique mais forte e se prepare para lutar ou fugir. Claro, você não vai lutar com o leão, então você se prepara para fugir. Até certo ponto, esse eustresse, que é o nome desse estímulo, ele é positivo.
Isso é válido, por exemplo, se você tem um concurso, uma prova, uma viagem, uma meta, vai trocar um carro, uma casa, o que você for fazer por um determinado tempo, esse estresse ele estimula, ele lhe fortalece, ele deixa forte para você buscar as soluções. O grande problema é quando esse estímulo fica constante. Imagine você ficar 1, 2, 3, 4 anos fugindo de um leão do circo. É igual um carro que não pode viajar a 200 km por hora por muito tempo. Ele vai quebrar, vai bater o motor. Então, mesma coisa você. Quando você estiver estimulado, quando você tiver estresse, lembre que isso tem que ser por pouco tempo. Se for por um longo tempo, o seu corpo não vai aguentar e você vai adoecer. Então, vamos falar um pouquinho da campanha que nós criamos desde 2014, né? Lançamos, inclusive, o Janeiro Branco como um mês para que a gente alertasse os perigos do estresse. E naquele ano a gente lançou a campanha Semear, onde cada uma dessas 6 letrinhas alertava para algum tipo de atitude que você pode tomar e melhorar. Se você quiser pegar uma caneta e papel e anotar aí, melhor ainda, tá? Onde o S, a gente está falando de sono. Cuide bem do seu sono, que uma pessoa que está estressada vai dormir mal, e dormindo mal, ela fica mais estressada ainda. Então, isso é um ciclo que precisa ser quebrado. Se você vai deitar na cama, fica assistindo TV, fica brigando, telefonando, fazendo qualquer coisa que está fora do que você vai fazer e dormir, você leva essa adrenalina no seu sangue e o corpo vai entender que você está correndo risco e dificulta a qualidade do seu sono. Você não consegue ter um sono reparador. E aí você acorda no outro dia cansado, independente da quantidade de horas. Então, a primeira letra dessa campanha é o S, cuide do seu sono. A segunda letra é a letra E do CMA. Esse E está relacionado com exames preventivos. Se você puder, a cada 6 meses, um ano, procure seu médico. Estamos começando em outubro agora, uma campanha importantíssima, onde a mulher pode simplesmente se apalpar e perceber se tem alguma diferença no seu seio, na sua mama, e prevenir o câncer de e você também vai procurar o seu médico para evitar riscos de colesterol alto, os riscos de você ter um infarto. Então, a letra E, para prevenir o estresse, faça exames preventivos. Aí vem a letra M, que está relacionada com metas. Se você puder administrar as suas metas, se você puder traçar metas, elas vão ser boas ou elas vão ser ruins se você traça metas inatingíveis. Eu tenho colegas médicos que mal se formam, já querem comprar carro bonito, avião, lancha, helicóptero, viajar, e aí dá 1001 plantões e adoece. E não consegue comprar, porque são metas inatingíveis. Então, trace as suas metas para que você possa evitar que você próprio crie fatores estressores para você. Então, reciclando, S é do sono, E é de exames preventivos e M é de metas. E a outra parte da palavra semear é outra letra E, que está relacionada com exercício. Faça atividade física. Sem dúvida, é outro grande apoio, é outro grande amigo do tratamento do estresse, da prevenção, é a atividade física. Não somente do estresse, mas a atividade física também previne dores, previne hipertensão, previne diabetes. Eu sei que às vezes você tem dificuldade de tempo, de horário, mas uma caminhada 3 vezes por semana, nós temos uma aula tão bonita aí, já é suficiente para você entrar num ciclo mais saudável de movimentação. Então, sono, exames preventivos, metas, a letra E de novo, de exercícios, e aí vem a letra A agora, que é alimentação. Você pode escolher o que comer. Hoje a gente tem o advento do comida aquilo, as pessoas têm conhecimento do que é saudável, do que não é saudável, daquilo que é refrigerante, embutidos, enlatados, fritura, gordura. Isso tem que ser evitado, isso faz muito mal. Hoje todo mundo tem conhecimento da vantagem de você ter uma comida mais saudável. E a alimentação, sem dúvida, é um grande fator que tanto ajuda na prevenção do estresse, quanto, ao contrário, se for negligenciada, ela será fator estressor. E para a gente encerrar a primeira parte, né, do CMA, a gente encerra com a parte de relacionamentos, onde a letra R encerra essa frase, e a gente chama muita atenção que existem relacionamentos que às vezes não podemos administrar. Às vezes você está num bom emprego, aparece um novo chefe que tem um relacionamento difícil, às vezes tem um colega de trabalho, às vezes você compra a sua casa dos sonhos e aparece um vizinho que é barulhento. Então, existem algumas situações que é muito complicado você mexer no relacionamento. Então, se você não pode mexer no relacionamento de uma ponta, mexa na outra. Mude a sua percepção sobre aquele fator. E a outra parte do relacionamento é aquela que você pode escolher, amigos, a pessoa que você escolher para ser o seu par, né, o marido, o esposo, o que for. Sem dúvida, faça boas escolhas, porque esse é um item que pode ser um grande fator anti-estresse, bem como relacionamentos ruins pode ser um grande fator estresse. Eu chamo sempre a atenção para a gente se juntar com pessoas que são balões,
levam a gente para cima e que a gente se afaste de pessoas que são aquela bola que fica no pé do presidiário, que as pessoas às vezes têm relacionamentos, amigos, relacionamentos pessoais, que as pessoas são aquele peso que você tem que ficar arrastando pro resto da vida. Então, semear, já falamos, é a primeira fase, S de sono, E de exames, M de metas, E de exercícios, A de alimentação e R de relacionamentos. Bora tomar uma água, depois a gente fala. Maravilha, excelente. Eu acho que são pontos importantíssimos. E juntar todas essas letrinhas realmente faz sentido. A gente vai seguir aqui com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da DOA, acupunturista da Clínica Viterbo, e esclarecendo sobre esse ponto de prevenção, tratamento também do estresse, que tem muitas perguntas, Dr. Walter, para a gente seguir, tanto entendendo as repercussões do estresse, né? Se não tratado, como nas formas de tratamento, muita pergunta sobre acupuntura, eu vou seguir com elas, mas antes eu já vou chamar Hernando, que está aí na linha aguardando, então já vamos conversar com ele. Boa tarde, Hernando. Boa tarde, parabéns aí pelo programa, excelente, viu? Nota 10. Agora eu pergunto, doutor, como é que eu saio do estresse? Porque já me vacinei e continuo com essa máscara, entendeu? E vem aí agora o governo, o Estado, e quer colocar a carteira, né, para todo mundo. O pessoal já está num estresse miserável com o que a gente passou nessa pandemia. A Covid já foi embora, está todo mundo vacinado. Por que o governo do Estado não facilita isso para a gente, pelo amor de Deus? Olha, Leandro, sem dúvida o Covid foi o maior fator estressor que a nossa geração acompanhou. Eu comparo o Covid a quem vivenciou a Primeira Guerra Mundial, a quem vivenciou a Segunda Guerra Mundial ou a gripe espanhola. Sem dúvida, mexeu com o mundo inteiro. A gente teve que ficar recluso, muita gente perdeu o emprego, a economia, tem uma série de fatores que realmente nós estamos com esse fator estressor já há muito tempo. Questão de máscara, infelizmente o Covid não passou ainda. A gente vai precisar de mais um tempinho aí, e quando tudo estiver bem, a gente se livra de máscara e volta à normalidade. Mas é importante ainda, infelizmente, que a gente continue se prevenindo, porque ainda não passou. Pois é, e eu acho que mais estressante ainda, já que a gente trouxe aquela analogia para explicar o estresse no início da nossa conversa, né? Nosso corpo em alerta, né? Para se proteger, doutor Walter, essa questão da Covid, eu acho que a preocupação do vírus chegar, né, dentro de casa, para a família, não só para cada indivíduo especificamente, mas entrar em casa, na família, eu acho que isso dá um pouco mais de estresse também, não dá? Sem dúvida, foi um combo de situações, né? Um combinado de muitas coisas. Eu dou exemplo dos meus pacientes aqui do consultório de clínica de dor e de acupuntura, que vinham fazendo seus tratamentos, principalmente os idosos, pacientes até oncológicos, com dor do... E, de repente, a gente teve que se trancar dentro de casa, fechou a clínica, e o paciente deixou de fazer sua fisioterapia, sua acupuntura, de ser acompanhado pelo médico. Aliado a isso, vai para dentro de casa, se tranca com pessoas, e aí o relacionamento às vezes fica mais complicado, e deita muito tempo assistindo televisão. Então, assim, todos os fatores juntos ruins. Graças a Deus está passando, graças a Deus a gente reabriu a clínica logo depois, o atendimento a quem podia, e hoje a gente percebe que, infelizmente, ainda existe a síndrome pós-Covid, né? Os pacientes estão chegando com mais dores, com queda de cabelo, com dificuldade de cognição, dificuldade de sono, perda do paladar, perda do olfato. Infelizmente, além de todo o problema do Covid, a gente ainda tem uma parte de pessoas que sofrem dessa síndrome pós-Covid. Ótimo, importante a gente trazer esse aspecto. Vou seguir aqui com outras perguntas. Você que está aí pode participar, 35055000. Nosso telefone para você participar ao vivo. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole aqui com muitas mensagens. Você pode também mandar a sua, 981553258. Tem nosso portal metro1.com.br. E lembrando que a gente está com o Dr. Walter Viterbo lá no YouTube também, ao vivo, youtube.com/portal metro1. E tem o chat para você mandar sua pergunta, participar. A gente já falou do que pode levar ao estresse, já explicamos como é que o corpo fala sobre isso, como é que deixa algum sinal. E a gente sabe que também, quando não identificado e não tratado, o estresse pode agravar ou trazer outras questões. Aqui tem uma pergunta interessante da ouvinte, que é o seguinte: boa tarde, gostaria de saber de Dr. Walter se o estresse pode levar à depressão. Boa tarde, ouvinte. Excelente a sua pergunta. Infelizmente, sim.
O estresse, como já citamos, é uma resposta do nosso corpo a fatores estressores, uma resposta de adaptação. E o nosso corpo vai mexer em todos os órgãos. Toda vez que a gente tem um fator estressor, a gente mexe com o coração, com o fígado, com pele, intestino, tudo de alguma forma tem alguma alteração. E se esse fator ele é mantido por muito tempo, o estresse vira o distresse. Então, infelizmente, nessas questões emocionais, nós temos visto que primeiro começa com ansiedade, taquicardia, palpitação, insônia, e depois ela vai para o outro polo, que é exatamente a depressão. Tem até muito relato hoje de suicídio relacionado ao estresse não tratado. Existe um termo muito comum nas empresas chamado de burnout, ou burnout, que é uma síndrome que o paciente, sinceramente, literalmente, ele vai se queimar, vai derreter em fato do estresse ficar descontrolado. São situações que o paciente realmente necessita de cuidados médicos bem próximos. Aqui também tem outras perguntas, eu vou juntar aqui Vani ou Vani, não sei. Ela diz aqui, Stephanie, por favor, peça um entrevistado para falar um pouquinho sobre essas duas especialidades. Gostaria de entender melhor sobre a clínica da dor, como é que funciona, e a acupuntura. Ela quer entender um pouquinho sobre essas duas coisas. E aproveitando, aqui já tem outra ouvinte, Laís, que pergunta se a especialidade da clínica da dor trata dores agudas e crônicas. Então, vamos esclarecer. Ótima oportunidade para a gente esclarecer. A acupuntura é uma especialidade médica desde 1995, reconhecida pelo Conselho Federal, por entender que o paciente necessita fazer uma consulta, necessita de anamnese, exame físico, necessita de solicitação de exame complementar, e por isso é necessário fazer um diagnóstico diferencial para saber se há indicação ou não. A acupuntura, como se diz a palavra, né, literalmente significa que acu é agulha e puntura é a passagem pela pele. Eu sempre dou o exemplo que é a mesma coisa que acender uma lâmpada. Quando a agulha passa pela pele, é como você apertar o interruptor, a sua tomada. Os nossos nervos equivalem ao fio na parede e o cérebro vai acender o que equivale à lâmpada. Então, esse estímulo pela pele, o corpo vai entender, está me furando. Então, eu preciso responder liberando na corrente sanguínea alguns tipos de hormônios, neurotransmissores também, para que a pessoa sinta menos dor. E esse estímulo é que faz com que a pessoa reequilibre uma série de desequilíbrios que estão causados principalmente pelo estresse e pela dor. Já a clínica da dor, chamada de algologia, o estudo da dor, é uma especialidade mais recente, onde nós médicos nos especializamos exclusivamente no tratamento, prevenção e controle da dor, principalmente as dores mais complexas, mais delicadas a serem tratadas. Só para você perguntar, você perguntou sobre agudo e crônico não tem a ver com intensidade de dor. Agudo e crônico tem a ver com cronologia. Então, uma dor que dure de 3 a 6 meses é considerada dor aguda. Uma dor que passa de 6 meses já é considerada uma dor crônica. Então, é muito importante que o paciente que tem uma dor crônica ele seja tratado, porque senão o corpo fica informando para o cérebro o tempo inteiro: estou com dor, estou com dor. Isso vai causar um desequilíbrio nessa percepção e a pessoa vai começar a ter algumas alterações importantes, inclusive corre o risco de depressão, o que altera até a produção de neurotransmissores. Além do que uma pessoa 6 meses ou mais com dor, ela também tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de se relacionar, ela fica infeliz, ela até fala em suicídio, então precisa ser tratada. Dor é uma coisa séria, dor é importante, dor é um sinal de que alguma coisa está de errado. Então você tem que procurar o médico, e hoje existe a especialidade algologia, que é a clínica da dor, especializada no controle da dor. Excelente. Já que a gente esclareceu aí tanto sobre a clínica da dor como sobre a acupuntura, eu já vou passar aqui para algumas perguntas sobre a acupuntura. Tem Hanna que diz o seguinte: gostaria de saber se a sequela das dores é tratada com acupuntura e como. Ela já traz essa questão da sequela. Tem, aproveitar para a gente explicar, já que falamos de dor aguda, dor crônica, a sequela da dor, o que é que seria? Provavelmente a Joana ela deve estar falando da sequela da pós-Covid. Provavelmente é isso, né? Ou alguma outra alteração que cause sequelas. Veja bem, o tratamento da dor, ele é feito especificamente após a anamnese, a história que você vai saber do paciente, entender detalhes, se essa dor ela tem uma característica, se está lesando apenas os músculos, se ela está lesando nervos, se ela lesa os dois, se é uma dor que tem a ver com víscera, como, por exemplo, a dor da cólica, a dor da apendicite, ou se é uma dor hoje que a gente não tem uma causa, mas a pessoa sente dor pelo corpo todo, que é, por exemplo, a fibromialgia.
Você não tem nenhuma lesão, mas o paciente sente dor generalizada. Então, é importante reconhecer, através dessa história, qual é a característica da sua dor. Por quê? Porque os tratamentos, eles são específicos. Você não vai usar um remédio para dor de nervo, um paciente que não tem dor, que é aquela sensação de choque, de dormência, de parestesia. E vice-versa, não vai deixar de usar caso ele tenha. Então, é dessa forma que é feita a história, a anamnese, solicita os exames, faz esse exame também complementar no paciente, faz o exame físico, e depois define-se a estratégia. A clínica da dor ela pode tanto fazer procedimentos como bloqueios, colocar anestésicos no músculo, no nervo, quanto a fazer bloqueios mais profundos, ou até mesmo no soro, na veia, bem como recomendar a fisioterapia, a acupuntura e outros procedimentos medicamentosos que compõem para a clínica da dor. Ótimo. Olha só, tem Ana Maria também que passa aqui, diz o seguinte: boa tarde, Stephanie, por favor, pergunte a Dr. Walter a respeito de dor na cervical. Tenho sentido com muita frequência, não sei se seria aguda ou crônica ainda, pois ela vai e vem, não permanece por esse período que ele citou. Mas a minha pergunta é, será que essa dor que vai e vem pode ser provocada por estresse ou será que pode ser algo na minha coluna mesmo? Perfeito. Você já perguntou, já está dando respostas, tá? Então, tanto você pode ter uma dor física, que até o próprio estresse cause, ou você dorme no hotel, ou você faz uma viagem, fica muito tempo sentado no avião, no ônibus, e isso vai dar aquele famoso torcicolo, que é uma dor aguda muscular. Ou você tem uma causa que é na sua própria coluna, geralmente com envelhecimento, os ossos eles vão alterando a sua posição, chamado de artrose, calcificações, diminui o espaço que passam os nervos, e aí começa a ter a sensação de choque, dormência, perda da função. Então é necessário realmente fazer exame físico, mas principalmente fazer um exame com a ressonância, para que você possa identificar se a causa daquelas dores é somente muscular, ou se ela já tem uma causa mais importante de alterações na sua coluna, como, por exemplo, uma protrusão, que necessita de vários tratamentos, inclusive até cirúrgico, a depender do quadro. Pois é, entender essa causa, até aproveitando a pergunta dela, doutor Walter, entender essa causa vai ajudar vocês, inclusive, na condução do melhor tratamento, pensando nos melhores resultados para o paciente? Perfeito. É por isso que a gente chama atenção que a acupuntura é uma especialidade médica, porque você precisa fazer um diagnóstico diferencial, precisa saber exatamente a causa daquela dor, para poder decidir qual é a melhor estratégia. Somente colocar agulhas pode até melhorar a dor, mas não necessariamente naquele paciente será a melhor opção. Eu cito sempre os exemplos dos mais comuns motivos que levam o paciente a chegar no nosso consultório: a dor de cabeça e a dor de coluna. Sendo que uma dor de cabeça, ela pode ser um aneurisma, ela pode ser um tumor. E se você fizer acupuntura somente, especialmente com não médico, ele vai melhorar até a dor, mas vai estar retardando o tratamento adequado, que é uma cirurgia. A mesma coisa a dor na coluna. Às vezes o paciente pode ter um câncer no rim com metástase para o osso, dando essa dor. E simplesmente você faz. A acupuntura tem alguma melhora de analgesia, porém não é o melhor tratamento. Então, o caminho é: você procura o médico, ele vai fazer uma história, vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame físico, vai solicitar exame complementar e vai lhe dar um diagnóstico diferencial. E aí ele vai dizer: esse é um caso para acupuntura, é um caso para clínica de dor, é um caso para cirurgia, é um caso para o médico especialista oncologista em câncer. Então, é importante diagnóstico. É o diagnóstico que vai nos direcionar qual o tratamento mais adequado. Excelente. Olha, tem mais perguntas aqui, mas está na hora da nossa pausa para o intervalo comercial. Então, vocês que mandaram e a gente ainda não passou aqui os questionamentos para Dr. Walter Viterbo esclarecer, aguenta aí mais um pouquinho, a gente vai fazer a pausa para o intervalo comercial e voltamos, continuando aqui com as participações, esclarecendo dúvidas sobre prevenção e tratamento do estresse com o Dr. Walter Viterbo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Metrópole Saúde. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Metrópole FM.
Em meio a um período de tantas incertezas, o Hospital da Bahia seguiu em frente. Investiu alto em tecnologia, protocolos de segurança, infraestrutura e qualidade assistencial. Um grande trabalho reconhecido com dupla certificação. Hospital da Bahia, manutenção ONA nível 3 de excelência em saúde e recertificação do selo diamante do IQG pela terceira vez para a hemodinâmica dos Centros de Cardiologia, Neurologia e Vascular. Hospital da Bahia, excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Sua saúde sempre como nossa prioridade. Esta é a filosofia da Promédica há mais de 50 anos. Contamos com uma sólida rede própria, composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, com a qualidade que você merece. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica. Produtos individuais e empresariais. Ligue 4007-2380. ANS 326861. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso, cirurgia de bichectomia, gordura da bochecha e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 996849438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Cada dia é um dia. Então, eu acredito muito no poder de recomeçar todos os dias. Eu recomeço todos os dias. Essa é a história do Wellington, colaborador Vitalmed. Acesse vitalparavocê.com.br e conheça histórias inspiradoras de quem cuida do que é importante para você. Vitalmed, cuidando do que é vital para você. Associe-se 2202-8686. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991-5525. Tá procurando um plano de saúde pra sua família proteger? Fique de boa, escolha a Boa Saúde. É muito bom e você pode ter. Fique de boa, escolha a Boa Saúde. É o plano certo pra você. Boa Saúde é muito bom e você pode ter. 2101-3444. É o plano certo pra você. Momento Saúde. Grupo CAN. Meu nome é Amanda Matos, sou médica endocrinologista. E hoje vamos falar um pouco sobre tireoidite de Hashimoto, principal causa do hipotireoidismo, que é a queda na produção dos hormônios da tireoide. A tireoidite de Hashimoto é a doença autoimune mais frequente na endocrinologia, na qual ocorre produção de anticorpos contra a tireoide, inflamação crônica e destruição progressiva da glândula, que pode levar ao hipotireoidismo. Devido à alta prevalência desta doença e repercussão em todo o organismo, a tireoidite de Hashimoto deve ser investigada e acompanhada pelo endocrinologista. Procure seu médico. Momento Saúde. Grupo CAN.
Prevenção, diagnóstico e tratamento. 3352-8800. O Hospital Cetro agora faz parte do Apivida, um dos sistemas de medicina e odontologia mais modernos do país. Você, cliente de Alagoinhas, ganha um hospital que oferece mais saúde de qualidade, com a segurança e os cuidados de quem coloca a sua saúde sempre em primeiro lugar. Hospital Cetro é um investimento na saúde da cidade. Acesse www.apvida.com.br. Confie na inteligência. Apivida. Saúde pra valer. Me diga aí, o que é Jó? Meu amigo vive dizendo que tá doido pra cair no Otim. Eu queria saber o que é a palavra AG1. Ficou curioso? Então vem aprender sábado no programa Mojubá, o único espaço no Rádio Baiano para conversar sobre as religiões de matriz africana. E é aqui, na Rádio Metrópole. Não esqueça, é sábado, de 8 às 9 da manhã comigo, Cristiele França. Eu espero você. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h39, de volta com o Metrópole Saúde. E a gente vai seguir nossa conversa aqui hoje com o Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista clínico da dor, da Clínica Viterbo, esclarecendo aqui sobre protocolos de prevenção do estresse, tratamento também. E como promessa é dívida, a gente volta já esclarecendo as dúvidas de vocês que não conseguimos passar aqui no primeiro bloco. Eu já vou puxar Anderson aqui, que diz o seguinte, Dr. Walter. Gostaria de saber se a acupuntura ajuda a melhorar a TPM da mulher. Anderson, já vi que essa sua pergunta deve ter alguma coisa aí por trás, hein? Certamente a esposa deve ser alguém que sofre com esse grande problema da nossa realidade, da nossa saúde. A TPM precisa ser controlada, os ginecologistas são especialistas, sabem trabalhar muito bem com isso, e a acupuntura, ela entra como um acessório bem interessante. A gente complementa o tratamento, que geralmente é associado com o tratamento do médico ginecologista. Existem pontos específicos que são descritos como pontos que podem melhorar ou diminuir os problemas relacionados, principalmente com a cólica, com a relação, a parte de humor, de perda do sono. Então, a gente percebe que o tratamento seriado para a TPM dá bons resultados. Eu faço brincadeiras, às vezes, que no final do ano os maridos mandam para mim uma garrafa de vinho, mandam um abraço, dizendo que salvou os casamentos, que as moças ficaram mais tranquilas, mais mansas. Então, a gente vê que tem resultado, sim. Maravilha. Olha, eu vou juntar aqui algumas perguntas que chegaram aqui. Tem Mariana que pergunta se os planos de saúde já permitem atendimento da acupuntura. Também Samúdio, que questiona se o Planserve não cobre, por que não cobre. Tem uma outra ouvinte também que não se identificou, mas perguntou, já é possível fazer tratamento de acupuntura por plano de saúde? Então vamos juntar essas para esclarecer sobre essa questão. Vamos lá. Por ser uma especialidade médica, por ser reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina desde 1994, então consta no rol da ANS como uma cobertura obrigatória, assim como oftalmologia, ginecologia, cardiologia. A acupuntura é uma especialidade médica e deve ser coberta por todos os planos de saúde. Inclusive o próprio SUS cobre também a acupuntura. Infelizmente, o Planserve ainda não colocou no rol, eu não sei responder por quê. Aí realmente seria interessante o servidor, alguém que tem interesse, questionar o motivo, mas até então nós já fizemos, inclusive eu como presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura daqui da Regional Bahia, já fiz ofícios, né, inclusive nos governos anteriores, é uma solicitação que a gente já faz pelo menos há mais de 10 anos, porém, infelizmente, ainda não há contemplado a acupuntura para os servidores que usam o Planserve. Tá aí. Juliana diz aqui, boa tarde, Stephanie, por favor, pergunte ao entrevistado, com que frequência devemos fazer acupuntura para ter bons resultados? Ela só não falou qual era o motivo, né, dela precisar da acupuntura, mas certamente quer entender a frequência.
A resposta é exatamente essa. Existe uma média de 2 a 3 vezes por semana, e ela tem uma explicação. Por que 2 a 3 vezes por semana? Porque quando você faz acupuntura, o objetivo é, ao estimular a pele, o corpo produzir principalmente endorfina, e essa endorfina, essa adrenalina, ficar mantido um nível mais alto. E o corpo também degrada. Mesma coisa quando você toma um comprimido para pressão ou para controlar a diabetes, no outro dia tem que tomar de novo, porque aquele efeito passou. Então, na acupuntura, se você faz 2 a 3 vezes por semana, você acaba mantendo um nível mais alto desses neurotransmissores, que vai ajudar com os objetivos que a gente quer. Mas vou dar um exemplo específico. Um paciente que tem uma paralisia de Bell, que é aquela situação em que ele tem, né, uma alteração importante na face, ele tem que fazer diariamente. Um paciente que tem um pós-operatório, né, de uma cirurgia de joelho, uma cirurgia que ele está sentindo dor, ele vai se beneficiar de uma acupuntura diária. Então, normalmente, 2 a 3 vezes por semana, para os tratamentos mais a longo prazo, e os tratamentos para dor aguda, para doenças específicas, como que eu citei, é importante fazer pelo menos todos os dias por 5 a 10, 15 dias, a depender do resultado e da necessidade deste paciente. Ótimo. Aqui o nome dela, Janaína, diz o seguinte: boa tarde, acupuntura é tratamento somente para o estresse ou tem outras funcionalidades também? Então vamos lá. Bom, na medicina oriental, lá na China, eles descrevem mais de 300 doenças que possam ser tratadas ou se beneficiar com a acupuntura. Na medicina ocidental, aqui, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela vai reconhecer já como possíveis resultados bons mais de 30 doenças. A gente chama atenção sempre que melhora dores, melhora a parte de imunidade, o paciente começa a gripar menos, tem menos problema de pele, melhora a parte intestinal, síndrome do colo irritável, pacientes que tenham ansiedade, TPM, cólica, insônia. Então, existe uma série de doenças e hoje a acupuntura já tem até demonstrações científicas, né, trabalhos sérios, bem elaborados, publicações que embasam que os resultados fazem sentido o tratamento com a acupuntura. Ótimo. Tem uma pergunta interessante aqui, Bruna, diz o seguinte: boa tarde, Dr. Walter, descobri recentemente que tenho endometriose. A acupuntura pode me ajudar de alguma forma? Bruna, excelente pergunta, viu? A gente tem visto aqui já alguns casos, né? Principalmente hoje a gente percebe que muitas mulheres não tiveram filho e tem uma possibilidade maior de ter essa endometriose. E a gente tem atendido muita gente com essa dor pélvica, com a situação desses desconfortos. Claro que a gente sempre vai recomendar que o ginecologista, em primeiro lugar, que faça todos os exames, que ele oriente quais são os tratamentos, e a acupuntura entra, sim, como um acessório, como mais um, como na TPM que a gente citou, como mais um degrau na escada desse tratamento. Vai te ajudar, com certeza. Aqui tem Lani, que diz o seguinte: boa tarde. Acho que essa entrevista foi feita para mim. Estou aqui feliz acompanhando, pois estou recentemente tratando um burnout. Gostaria de saber como a acupuntura pode me ajudar. Ninguém me indicou isso. Só posso fazer se tiver encaminhamento médico? Isso seria o psiquiatra quem deveria recomendar? Gostaria desse esclarecimento, por favor. Muito bem, só falando para o burnout, o burnout, para quem está ligado agora não sabe o que significa, ele seria o último degrau do estresse. Aquele momento onde a pessoa realmente já precisa se afastar do trabalho, já tem um risco na sua saúde muito importante. Então, claro, o psiquiatra é importante, o cardiologista, qualquer alteração que ele sofreu com esse burnout, como eu citei, pode alterar o intestino, pode alterar a pele, a parte gástrica, a parte renal, tudo pode ser alterado quando o estresse crônico, o estresse prolongado, vai causar alterações no corpo. Agora, se você quer fazer acupuntura, você pode procurar diretamente o médico da sua confiança, ligar, e esse próprio médico ele vai fazer um relatório após a sua consulta e solicitar o tratamento, caso haja indicação. No seu caso, burnout, certamente vai ser bem indicado o tratamento com acupuntura. Olha aqui, Kelma, passa no youtube.com/portal Metro 1, a gente está ao vivo por lá com o Dr. Walter Viterbo, ela deixa aqui o depoimento dela, é uma afirmação, não é uma pergunta. Ela diz: a acupuntura melhora o humor. Beijos. Melhora mesmo. Tem outro ouvinte, Dr. Walter, que passa aqui e pergunta o seguinte: gostaria de saber
se é possível fazer a fisioterapia para a coluna conjuntamente com a acupuntura. Perfeito, exatamente. Somos uma coisa chamada medicina multidisciplinar, onde você pode ir para o clínico da dor, você pode ir para a acupuntura, para a fisioterapia. Na nossa clínica, inclusive, nós acrescentamos também a nutrição e a psicologia com esse tratamento, porque a dor, ela também vai alterar a parte emocional, o psicólogo entra com boa ajuda, e a nutrição, no sentido até de você não ter uma alteração no seu peso, que também vai causar dor, também é importante um apoio nutricional para reduzir dores. Então, claro que pode ser feito tudo junto, sim. E Luciane diz aqui, Dr. Walter, para que serve o procedimento de eletroestimulação? A eletroestimulação é um aparelho semelhante a quem já fez fisioterapia, que toma aquele choquezinho chamado de TENS. Ele vai reforçar, ele vai intensificar o resultado da acupuntura. Quando utilizado nas correntes de 2 e 100 Hz, ele vai estimular a produção de dinofrinas e endorfinas, que são 2 peptídeos importantíssimos para reduzir a dor. Então, quando você faz a acupuntura pura, você tem um resultado. Quando você usa a eletroestimulação, você tem uma melhora, uma potencialização desse resultado, principalmente no tratamento da dor. Ótimo. Olha, chegando aqui já no finalzinho, eu queria aproveitar para a gente voltar lá no nosso início de conversa, Dr. Walter, e deixar aquela mensagem de cuidado, de prevenção, principalmente em relação ao estresse, e reforçar aqueles sinais que o nosso corpo pode dar para deixar esse alerta para o nosso ouvinte nesse finalzinho de conversa aqui no Metrópole Saúde. Eu vou fazer a segunda parte, o sempre, que aí já vai dar essa resposta, tá? A gente falou do CMA, sono, exames, metas, a parte de exercícios, alimentação e relacionamentos. E agora vamos para o sempre, que é a segunda parte que a gente lançou esse ano. Então, assim, sexualidade, a parte de escolhas, você pode fazer suas escolhas, né? A parte de higiene, medicamentos, onde o estresse já está no nível que precisa de medicamentos. O P seria as práticas complementares, eu cito aí acupuntura, reiki, yoga, massagem, tudo isso pode ser útil, né? O R é ressignificar, você modificar aquele pensamento, isso vai fazer com que você desestresse menos. E a letra E, que são exatamente a parte de espiritualidade, as suas escolhas a nível de religião que você concordar. Então, semear sempre é a campanha que nós propomos, é um protocolo, estamos validando isso aí para aplicar às pessoas e às empresas na prevenção e no tratamento do estresse. Excelente. Dr. Walter Viterbo, muitíssimo obrigada por mais essa participação aqui conosco, especialmente pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes sobre clínica da dor, acupuntura e trazendo sempre essa mensagem do cuidado com o estresse, seja para prevenir ou quando ele já está por aí, né? Como tratar adequadamente. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço a todos vocês, estou à disposição quando precisar. Maravilha, a gente que agradece também. Metrópole Saúde fica por aqui, a gente se encontra novamente na segunda, às 16h, aqui ao vivo. Então, um ótimo final de semana para todos vocês. Na sequência vem o Jornal da Cidade e a gente encerra o programa com as informações do trânsito, logo depois o Giro Saúde. Um beijo, tchau, tchau. O trânsito na metrópole. Oferecimento Fiore Jeep, a maior Jeep do Norte e Nordeste. Está estressado, sentindo dores? Ligue para Viterbo, 3016-3015. Olá, Stephanie, muito boa tarde. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Metrópole. Olha, o trânsito nesse momento é bem complicado ali no entorno da Ladeira do Cacau, por conta de uma manifestação que está acontecendo nesse momento, mas a Transalvador ainda não soube informar qual a motivação desse protesto. A polícia está acompanhando esse movimento, mas o fato é que o motorista precisa ter um pouco de paciência porque está ficando bem complicada essa região agora nesse final de tarde. Já na paralela tem engarrafamento no sentido centro, nas imediações do Parque Tecnológico, e outro trecho no sentido aeroporto, ali na frente do Shopping Paralela e se estende até a entrada do bairro da Paz. Na Tancredo Neves, o motorista já sabe que é uma região mais complicada, com obras na via e que deixam também a passagem dos carros mais estreita, assim como a Magalhães Neto, então é mais um ponto de atenção para o motorista nesse momento. Outras vias com mais intensidade são a Silveira Martins, no sentido Cabula, a Orla de Amaralina, no sentido aeroporto, e a Valdemar Falcão, no sentido Brotas. Desde as 7 horas da manhã, a Transalvador registrou 2 acidentes que deixaram 11 pessoas feridas, isso por conta de uma batida entre 2 micro-ônibus que aconteceu hoje de manhã em Itapuã. Essas são as informações do trânsito. Vinícius Rafucci, para o Metrópole Saúde. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. A Bahia vai receber mais de 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até sábado,
de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta sexta-feira, chegam 178.275 doses de vacinas da AstraZeneca. Já no sábado, às 9h35, mais 204.750 doses da Pfizer desembarcam no estado. Salvador inicia nesta sexta a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação acontece após uma baixa adesão, durante a pandemia, às estratégias contra doenças que antes estavam sob controle, como sarampo e poliomielite, na contramão do avanço da imunização contra a Covid-19. A mobilização seguirá até o dia 29 de outubro, data até a qual os pais ou responsáveis podem levar as crianças e adolescentes para completar os esquemas vacinais. Ao todo, 60 salas de imunização dos postos de saúde vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Elas podem ser conferidas no site da Secretaria Municipal da Saúde. O dia D acontecerá no dia 16 de outubro. E a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, ofertará mais de 14 mil exames de mamografia na capital e interior a partir de 4 de outubro, como parte da campanha do Outubro Rosa. Os exames serão realizados em mulheres de 40 a 69 anos, com horário previamente agendado pela internet, a fim de evitar filas e aglomerações no atendimento. Na capital baiana, as mamografias serão ofertadas em unidades móveis e no Centro Estadual de Oncologia, o SICAM. Já no interior, as 21 policlínicas regionais de saúde ofertarão os exames. No entanto, o agendamento ocorre nos postos de saúde ou nas secretarias municipais de saúde. Para essas e mais informações, vocês podem acessar o nosso portal metro1.com.br. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. E Comax, tecnologia em filtração e climatização. Hora certa. Oferecimento Massa Forte Concreto. O sucesso de sua obra. Acesse www.massaforte.com. Aqui é concreto, meu irmão. 4h56. Atenção para esta notícia. Concreto de qualidade. Entregue